E aí, galera, beleza? Meu nome é professor Laércio Miranda, dou aulas de língua inglesa, tá? Faço parte desse lindo projeto, do projeto ULB, que é da Universidade Leonel Brizola, tá? Venha fazer parte dessa nova história, galera. Bom, em todo o processo seletivo, tá? E no Enem não é diferente, uma das bases, um dos aspectos principais na avaliação é justamente a relação da voz passiva. Aí muitos falam assim, pô, mas voz passiva, aquela coisa que é tão complexa. Não, galera, não é nada complexo. Na verdade, voz passiva é extremamente simples. Não é à toa que ela é bastante usual em processo seletivo, tá? Na língua inglesa, assim como na língua portuguesa, espanhola, em outras linguagens, nós temos duas formas de poder relatar uma situação, né? No caso aí da relação da voz ativa e da voz passiva. Qual que é o grande lance? A voz ativa, você, na verdade, está dando foco no executor da ação. Quem executa é o principal. Já na voz passiva, não. A voz passiva, ela dá uma relação principal à ação, um foco na ação. Beleza? Bom, neste caso, o que a gente vai ter que tomar cuidado? Tá? Em alguns pequenos detalhes. Por exemplo, quando a gente vai fazer a transformação de uma frase, de uma voz ativa para a voz passiva, nós temos que respeitar alguns pontos, tá? A passagem, ou seja, alguns determinados detalhes. Um deles é o que nós passamos uma vida toda menosprezando, que é o nosso grande e amado verbo to be. O verbo to be, galera, ele vai ser obrigatório na relação da voz passiva. Sem o verbo to be na voz passiva, não existe. Na verdade, estará errado toda a estrutura, tá? A voz passiva, gente, ele é um recurso utilizado quando queremos dar uma ênfase nessa ação. Beleza? Bom, neste caso, por exemplo aqui nesta frase, Robert knew the answer. Para eu poder fazer a passagem da voz ativa para a voz passiva, eu tenho que identificar alguns detalhes, tá? Primeiro vamos ver como é que ela vai ficar na voz passiva essa frase. Por exemplo, Robert knew the answer, então, the answer was known by Robert. Essa frase na voz passiva ficaria mais ou menos assim, tá? A resposta foi sabida, era conhecida pelo Robert. Olha a diferença para a voz ativa, na qual na voz ativa, Robert sabia da resposta. Então, é muito diferente, tá? Bom, para a gente poder passar para a gente fazer essa transformação da voz ativa para a voz passiva, basta seguirmos alguns passos, tá? O primeiro deles é identificar o objeto da voz ativa, galera. Por quê? O objeto da voz ativa, que sempre vem após o verbo de ação, ele será utilizado como sujeito da voz passiva. Então, identifiquei o objeto? Identifiquei, ou seja, ele vem logo depois do meu verbo de ação. O objeto passa a ser sujeito da voz passiva, beleza? Após o sujeito da voz passiva, obrigatoriamente deveremos acrescentar o nosso querido verbo to be, aquele verbo que nós menosprezamos a vida acadêmica toda, tá? Então, no caso, o verbo to be, que é obrigatório na voz passiva, deverá ser colocado logo após o sujeito da voz passiva. Mas, Laércio, eu vou colocar o verbo to be que eu bem entender? Não, galera. O verbo to be deverá estar no mesmo tempo verbal do verbo de ação da voz ativa. Logo, isso quer dizer o quê? Se na voz ativa, minha frase, o meu verbo principal, o meu verbo de ação está no presente, na voz passiva o verbo to be estará no presente. Se na voz ativa estiver no passado, a frase no passado, o meu verbo to be também deverá estar no passado. E aí, sucessivamente, ele tem que seguir essa regra. O verbo to be sempre no mesmo tempo verbal do verbo de ação da voz ativa. Depois do nosso verbo to be, galera, nós deveremos pegar o verbo de ação, tá, da voz ativa e colocar na voz passiva. Neste processo que a gente pega ele da voz ativa e busca ele para a voz passiva, ele deverá obrigatoriamente ser utilizado no passado particípio. Tá? Lembre-se, o passado particípio, gente, é a terceira coluna da conjugação verbal. Primeiro nós temos o infinitivo, depois o simple past, que é o passado, e o terceiro o passado particípio. É justamente essa coluna, tá? E lembre-se que o passado particípio, ele vai ser dividido em duas vertentes, verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares será exatamente igual ao simple past. For example, to play, no infinitivo, passado played,
passado particípio played. Ou seja, o passado particípio do verbo regular é igualzinho ao simple past. Já o irregular não, ele vai ter sua forma própria. For example, o verbo to see, que é o verbo ver. Passado do verbo to see, saw. Passado particípio, seen. É justamente o seen que nós deveremos utilizar na voz passiva. E quando eu quiser pegar, e se eu no caso, eu quiser colocar o agente da passiva, gente, lembre-se, nem toda frase na voz passiva é obrigatório o agente da passiva, tá? Em muitos casos nós acabamos utilizando por uma relação de conveniência, tá? Porque fica mais bonitinho, a frase fica mais completa, beleza? Mas em muitos casos não há necessidade de utilizar o agente da passiva. Porém, caso eu queira identificar o agente da passiva, ao final da minha frase, ou seja, né, utilizei o objeto da ativa que virou sujeito da passiva. O verbo to be é obrigatório na voz passiva. O verbo de ação no passado particípio, eu posso colocar, então, no caso, o agente da passiva. Quando eu for colocar o agente da passiva, gente, eu deverei colocar a preposição by e o executor da voz ativa. Se, no caso, o executor da voz ativa for um subject pronoun, tá? Por exemplo, o I, you, he, she, it, we, you and they, tá? Na agente da passiva, ele vai ser obrigatoriamente um object pronoun, que será o me, you, him, her, it, us, you and them. Por quê? O subject pronoun, ele executa a ação, então ele tem que vir antes do verbo. Se eu for colocar o agente da passiva, um pronome, ele tem que ser um object, porque ele não pode... como ele vem depois de uma preposição, depois de um verbo, é ele que está fazendo o papel de objeto e não de executor. Por isso que não pode ser o subject, porém o object. Tá? Vamos ver aqui um exemplo então, galerinha. Tá? Aqui o que eu quero falar para vocês. Um exemplo. The Supreme Court abolished racial segregation. Para eu poder pegar essa frase e colocar na voz passiva, eu basta o primeiro ponto, identificar o objeto. Como é que eu vou identificar o objeto? Identificando o verbo. Aqui eu tenho o meu verbo de ação. Beleza? Então, o que vem após é o meu objeto. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que o objeto da voz ativa passa a ser sujeito da voz passiva. Não é verdade? Então, racial segregation. Depois do objeto da voz ativa que virou sujeito, nós vamos pegar o verbo to be e colocar. Então, depois de racial segregation, eu vou colocar o verbo to be no mesmo tempo verbal aqui, ó. Como abolished é um verbo regular e ele está no passado, então, o meu verbo to be na forma passiva também estará no passado. Então, racial segregation was. Depois do verbo to be, eu vou pegar o abolished e colocar logo após ele. Como ele é um verbo regular e eu tenho que colocar no passado particípio, ele vai continuar sendo regular. Neste caso, o verbo de ação mantém, não vai sofrer modificação nenhuma. Então, ficaria como? Racial segregation was abolished, agora com o agente da passiva. By the Supreme Court, tá? Olha só como é que ficaria. O objeto, racial segregation, passou a ser sujeito. O meu verbo to be, que é obrigatório na voz passiva, no mesmo tempo verbal do verbo de ação da voz ativa, como vocês podem perceber. E depois do verbo to be, eu vou pegar meu verbo de ação da voz ativa e colocar na voz passiva, tá? Quando ele sai daqui, que neste caso aqui, gente, ele está no simple past. Quando ele vem para cá, obrigatoriamente ele vai estar no past participle. Ou seja, no passado particípio. Apesar da escrita ser a mesma, tá? Lembre-se, ele é um verbo regular. Por isso que a escrita é a mesma. By the Supreme Court. Ou seja, a segregação racial foi abolida pela Corte Suprema. Ok? Bom, vamos voltar mais um pouquinho. Olha só, gente. Outro exemplo. Pilate ordered the execution of Jesus. Então vamos lá. Como vocês viram, né, nós conseguimos identificar o meu objeto. O meu objeto sempre vem depois do verbo de ação. Então identifiquei meu verbo. Se eu identifiquei meu verbo, logo depois vem o objeto. Então, the execution of Jesus é o objeto da voz ativa. O objeto da voz ativa passa a ser sujeito da voz passiva. Como eu falei para vocês. Então, the execution of Jesus, o verbo to be
vai ser o was novamente. Por quê? Porque o verbo de ação da voz ativa está no passado, galera. Se está no passado, o verbo to be no passado. Sempre depois do verbo to be, o verbo de ação. Mais uma vez, como o verbo na voz ativa está no simple past e o verbo ele é regular, então na voz passiva ele vai continuar sendo regular. Só que aqui ele está no past participle. Então, muito cuidado em identificar. Lembre-se que independentemente do tempo verbal que estiver na voz ativa, na voz passiva, galera, o verbo de ação sempre vai estar no passado particípio. Nunca vai estar em outro tempo verbal. Isso é uma questão obrigatória, tá? A relação de estar no passado particípio. Olha só, aqui, para a gente poder literalmente chegar quase que já no fim da nossa aula de hoje, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? De tempos verbais na voz ativa e na voz passiva. Vocês irão perceber que toda a estrutura de passagem da voz ativa e passiva é a mesma. A única coisa que vai ter modificação é justamente no verbo to be, meus amigos. Olha só, no simple present, they make protests. Na voz passiva, protests are made by them. Simple past, they made protests. Na voz passiva, protests were made by them. Simple future, they will make protests. Na voz passiva, protests will be made by them. Present continuous, they are making protests. Na voz passiva, protests are being made by them. Past continuous, they were making protests. Protests were being made by them. Immediate future, they are going to make protests. Protests are going to be made by them. Present perfect, they have made protests. Protests have been made by them. Past perfect, they had made protests. Protests had been made by them. Conditional, they would make protests. Protests would be made by them. E conditional perfect, they would have made protests. Protests would have been made by them. Se a gente analisar aqui o quadro, vocês vão começar a identificar que a única coisa que está tendo de mudança, gente, é justamente a relação do verbo to be. Ok? Se a gente olhar aqui, ó, olha só, gente, a única coisa que modifica é o verbo to be. Por quê? O objeto da voz ativa passa a ser sujeito da passiva em todos. Posso prestar atenção aqui, ó. O verbo de ação, tá? Ó, make, made, tá? Independente do tempo verbal, aqui vai estar no passado particípio, obrigatoriamente. Então, olha aqui, ó, simple present, o verbo de ação no past participle. Simple past, o verbo de ação no past participle. Simple future, o verbo de ação no past participle. Continuous form, tanto present continuous quanto past continuous, o verbo de ação no passado particípio. Ou seja, a única coisa que vai ser mutável aí, ou seja, que vai sofrer algum tipo de mudança, é o verbo to be. Então, galera, o que eu peço para vocês tomarem cuidado na relação da passagem da ativa para a passiva? Cuidado com o verbo to be. Vai ser ele que pode fazer com que você acerte ou erre. Tá? Ou seja, aquele verbo que nós menosprezamos tanto na sexta série, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Agora ele mostra aqui veio, tá? Ou seja, gente, o verbo to be vai sempre estar no mesmo tempo verbal do verbo de ação. Se você identificar isso, galera, tranquilo, acabou. Voz passiva para vocês, fechou, tá? Agora, por que a voz passiva é um aspecto que a gente tem que tomar cuidado no Enem? Aí que vem a cereja do bolo. Galera, a voz passiva, ela é uma estrutura extremamente utilizada em artigos científicos, tá? Em textos científicos e também em artigos jornalísticos, aqueles que são escritos por jornalistas. Por quê? Porque a grande ênfase deles, tanto no artigo científico quanto no texto jornalístico, é a ação. Quem executou a ação, de certa forma, não é o mais importante. Então, quando você pega, por exemplo, um artigo jornalístico, o cara que está dando foco é na ação, né? Então, por exemplo, até mesmo no próprio headlight lá do jornal, por exemplo, tem lá, a car was stolen, ou seja, um carro foi roubado.
Entendeu? Então, quer dizer, no título do assunto já está na voz passiva, que é para dar uma ênfase à ação, para te chamar a atenção. Tá? Então, quer dizer, por isso que voz passiva é um aspecto extremamente usual, é um aspecto de muito cuidado, apesar de ser fácil. Beleza? Bom, galera, literalmente a voz passiva, ela é isso. Então, se você conseguir identificar a relação, tá, da obrigatoriedade do verbo to be, beleza? E essa relação dessa sequência de ações, ou seja, identificar o objeto da ativa que vira sujeito da passiva. Depois o verbo to be no mesmo tempo verbal do verbo de ação. E depois do verbo to be, o verbo de ação da voz ativa, sempre no passado particípio. Literalmente, você já colocou sua frase na voz passiva. Beleza? Galera, eu paro por aqui, tá? E nos encontraremos na nossa próxima videoaula, ok? Um grande abraço a todos, sucesso, galera. Beijo do gordo, até mais.